Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 17 do curso de Termodinâmica 2, aqui do canal UThermo. E nesta aula nós vamos continuar os nossos estudos sobre o equilíbrio líquido-vapor. Os objetivos desta aula são os seguintes. Você deve conhecer a metodologia de separação de misturas usando um flash isotérmico e calcular as composições de saída ou vazões. Você vai aprender a empregar a lei de Raoult modificada no cálculo do equilíbrio líquido-vapor, vai compreender a influência da interação entre as espécies em uma mistura líquida no equilíbrio líquido-vapor e ainda interpretar a mais um diagrama de fases, nesse caso o diagrama XY, e reconhecer a sua importância no projeto de uma coluna de destilação. Nós começamos esta aula tratando sobre o flash isotérmico. Essa é uma das operações unitárias fortemente utilizada na indústria para separar compostos utilizando aí a presença de duas fases, uma líquida e uma vapor. Nós vamos entender, a partir de agora, num fluxograma, como funciona o processo de separação por meio de um flash isotérmico. Então vamos considerar uma corrente de alimentação. Essa corrente ela tem vazão F e composição Z de I. Significa que não importa neste momento para a gente se ela está numa fase líquida ou numa fase vapor. Tá? É uma composição global desta corrente. Nesse caso a gente vai pensar que é uma mistura binária, ou seja, uma mistura que contém dois componentes. Essa mistura, inicialmente, ela passa por um trocador de calor que eleva a temperatura desta mistura. Posteriormente, essa mistura vai passar por uma válvula e essa válvula ela permite a redução da pressão do sistema, ou seja, ela mantém a pressão nesse trecho e aí ela vai chegar num tanque, que nós chamamos de tanque flash, onde são mantidas as condições de pressão e temperatura, só que nessa condição, a mistura que estava vindo no sistema, ela deixa de existir em uma única fase e passa a existir em duas. Nesse caso, uma fase vapor, menos densa, também numa pressão e temperatura constantes, e uma fase líquida, nesse caso também a pressão e temperatura constantes, lembrando que essa pressão é a pressão menor do que ela estava dentro da corrente de alimentação. Quando isso acontece, a mistura instantaneamente forma a fase líquida e vapor, porque nessa condição de pressão e temperatura, o sistema não consegue existir em somente uma fase. E aí a gente percebe que o composto mais volátil vai ser prioridade na fase vapor e o composto menos volátil vai estar em grande quantidade na fase líquida. Por isso, vamos relembrar aqui os passos referentes à formação de um flash isotérmico. Na condição número 1, a corrente de alimentação é aquecida em um trocador de calor. No estágio número 2, ocorre uma expansão adiabática por essa válvula, e aí nós temos a chegada no tanque flash, que opera com uma queda de pressão e temperatura estabelecida. Nós temos aí a vaporização de parte da alimentação, chegando na condição do equilíbrio líquido-vapor, ou seja, a gente tem vapor aqui e líquido também, e vapor e líquido são separados por meio da diferença de densidade. Vapor sai pelo topo, líquido sai pelo fundo. Então, a partir de agora, nós vamos conectar alguns conhecimentos da sua formação como engenheiro químico ou engenheiro de alimentos. Nós vamos conectar as ideias de balanço de massa, vistos geralmente em introdução aos processos químicos ou disciplinas como balanço de massa e energia, com os conhecimentos aprendidos aqui na disciplina de Termodinâmica 2. Para isso, nós vamos começar com um exemplo, e neste exemplo nós vamos tentar resolver analiticamente, ou seja, por meio das equações, tanto do balanço de massa quanto do equilíbrio líquido-vapor, o seguinte problema. Um fluxo de alimentação de líquido comprimido que contém uma mistura equimolar de N-pentano e N-hexano
flui com vazão F para dentro de uma unidade flash. No estado estacionário, 33,3% do fluxo de alimentação são vaporizados e saem do tanque como um fluxo de vapor com vazão V. O restante sai como líquido, com vazão L. Se a temperatura do flash é de 20 graus Celsius, qual é a pressão necessária para que ocorra essa separação? E ainda, quais as composições dos fluxos de saída e entrada? Então vamos perceber aqui alguns detalhes desse enunciado. Bem, nós temos um fluxograma do processo desenhado aqui para nos auxiliar. Perceba que a gente tem a entrada de dois compostos, nesse caso a gente tem N-pentano e N-hexano, e a composição de entrada é uma mistura equimolar. Equi de igual, molar referente ao número de mols, então a gente tem 50% de mols de A, 50% de mols de B. Nesse caso, a fração de alimentação é 0,5. O que acontece é que esse tanque flash opera com uma temperatura de 20 graus Celsius. E nessa condição, nós vamos ver aí a presença de um equilíbrio líquido-vapor. Por isso, a gente vai ter a formação de vapor aqui no topo, e nós vamos descobrir qual é essa composição do vapor, e no fundo nós temos a composição do líquido, e a gente vai descobrir isso por meio dos cálculos. Outra informação bastante importante é que 33% do fluxo de alimentação são vaporizados, ou seja, 33% daquilo que entra vai virar vapor. Bem, vamos começar a resolução deste exercício colocando todas essas informações iniciais na nossa folha de resolução. Então eu já transferi aqui todas as informações importantes do problema. Perceba que eu coloquei a corrente de entrada, F, com a composição 50% de cada um dos compostos. Nesse caso, como não importa qual é a condição inicial, apesar de saber que era líquido, eu vou sempre utilizar na entrada do sistema a composição como sendo Z de A. Nós temos, nesse fluxograma, uma saída vapor. Então, perceba que a gente tem aqui vapor e nós precisamos determinar qual é a quantidade de vapor formado, bem como a composição de A e de B nessa corrente. Nós temos também aqui a corrente líquida, e nós vamos precisar definir qual é a composição dessa corrente. O sistema, ou seja, o tanque flash, ele é operado a 20 graus Celsius e nós precisamos determinar aqui a pressão. Lembrando que uma informação bastante importante do enunciado é que 33% da entrada ela é vaporizada. Se nós fizermos a diferença com 100%, então isso significa que 66,7% daquilo que é alimentado no tanque flash permanece na condição de líquido. Além disso, eu deixei uma pequena legenda aqui, onde A refere-se à substância N-pentano e o B refere-se ao N-hexano. Vamos então começar a solução do problema propondo o seguinte: vamos começar fazendo um balanço de massa nesse sistema. Para nós considerarmos o balanço de massa, é importante delimitar a fronteira do sistema. Então, a gente está considerando aqui o tanque flash, né? E nós podemos perceber que esse tanque flash tem uma alimentação e duas saídas. Por isso, o balanço global desse sistema fica da seguinte forma. Então, a gente tem a entrada, que é F, isso aqui vai ser igual à saída, vapor mais o líquido. Agora vamos fazer o balanço de massa para a espécie A. Retornando aqui no fluxograma, a gente pode perceber que 50% da entrada corresponde a A. Então, a gente pode escrever da seguinte maneira: 50% corresponde ao número de mols da espécie A. Então, isso daqui é o quanto que entra de A no sistema. A saída, ela está dividida em duas correntes. E a gente pode perceber que a gente tem o composto A tanto na fase vapor quanto na fase líquida.
só que ele vai representar uma fração daquela corrente, seja ela líquida ou vapor. Por isso, o balanço de massa vai ficar da seguinte maneira: a fração do composto A na fase vapor, ou seja, vezes a vazão de vapor, mais a fração de A na fase líquida, vezes o líquido. Veja que até o momento nós temos duas equações e 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas: F, V, L, Y de A e X de A. Veja que esse sistema não é um sistema possível e determinado, como a gente viu lá em geometria analítica. Por isso, a gente vai ter que incluir mais algumas equações para torná-lo solúvel. Outro conjunto de equações que nós podemos inserir nessa solução é a consideração do equilíbrio líquido-vapor. Nesse caso, fugacidade de I na fase vapor deve ser igual à fugacidade de I na fase líquida. Reescrevendo a equação 3, nós temos y de I, φ de I na fase vapor vezes a pressão, igual a x de I, gama de I, PI sat. Assumindo que o líquido e o vapor formam um equilíbrio e eles são ideais, nós temos que o φ de I na fase vapor vale 1, condição ideal, e o gama de I também vale 1. Substituindo essas informações na equação 4, nós temos y de IP igual a x de I, PI sat. Nessa equação, a gente já pode ver a presença de duas variáveis que estavam aqui na equação de número 2, o y e o x de A. Dessa maneira, a gente pode reescrever a equação isolando o y de I dessa maneira: ó, x de I PI sat dividido por P. Veja que a equação de número 6 ela é válida para ambos os compostos. Então, a gente pode escrever o y de A como sendo x de A PA sat dividido pela pressão do sistema e também o y de B igual a x de B PB sat dividido pela pressão do sistema. E agora o que a gente pode fazer é substituir essa equação, onde a gente tem as variáveis de y e x de A, e substituir aqui na equação de número 2. Então, aqui na equação de número 7, você já vê que essa informação de dentro dos colchetes equivale ao valor do y de A. Como a gente tem x de A nesses dois termos, nós podemos reescrever a equação de número 7, deixando esse x de A em evidência. Aqui está a informação da equação de número 8, com o x de A deixado em evidência. E nós podemos trabalhar ainda um pouco mais nessa equação de número 8, passando toda essa informação para o denominador do outro lado da equação. E ainda para arrumar um pouquinho mais essa equação de número 9, nós podemos fazer todos os termos do numerador e do denominador divididos por f. Então, a gente vai ter aqui x de A, z de A, dividido por PA sat sobre P. E aí a gente vai ter V sobre F mais L sobre F. Essa informação que aparece aqui nos dois parênteses corresponde à informação inicial do problema. Ou seja, os 33% da corrente F correspondendo ao vaporizado e os 66,7% de F correspondendo ao líquido. De maneira semelhante, nós também podemos desenvolver uma equação parecida com essa que a gente apresentou aí acima para o composto B. Então, nós temos... Mas aí eu tenho certeza que neste momento do exercício você deve estar pensando:
Nossa, mas o professor já escreveu várias equações e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Bem, lembre-se do seguinte: o nosso objetivo com esse problema é encontrar F, V e L, que são as vazões de entrada e saída do tanque flash. Além disso, nós temos que determinar X de A e Y de A, que são as composições de A tanto na fase líquida quanto na fase vapor. Lembre-se do seguinte fato: toda vez que nós falamos das composições, então x de A mais o x de B, sempre essa soma deve resultar em 1. Se você observar a equação que está aqui em cima, em verde, com a equação roxa que aparece na sua tela, nós podemos reescrever esta informação usando variáveis do processo. Veja que a equação que aparece agora na sua tela já tem algumas variáveis conhecidas. A composição de A na entrada, a composição de B na entrada são conhecidas, 0,5 e 0,5. A pressão do sistema é uma incógnita, então a gente ainda não sabe. A pressão do sistema, incógnita. A pressão de saturação, apesar de nós não termos calculado, ela é conhecida, pois ela é uma função da temperatura, e a gente sabe que a temperatura para este problema é 20 graus Celsius. Então a gente conhece o PaSat e o PbSat, e a gente conhece também essas informações que estão nos parênteses. Se você observar, a única incógnita dessa equação é a pressão. Então nós podemos, neste momento, substituir as informações que nós temos para calcular a pressão. 0,5 a composição de A, a pressão de saturação para o composto A. Se você fizer nessa condição de 20 graus Celsius, você vai encontrar 0,56 bar. A pressão do sistema é a nossa incógnita. E o nosso V por F, bem, V por F, ele equivale a 33,3%. Ou seja, V por F equivale a 1/3. Então, a gente pode colocar aqui 1/3 mais, no caso do L por F, a gente tem 66%, ou 2/3, mais 0,5 da composição de B, a pressão de saturação do composto do N-heptano é 0,16, pressão do sistema 1/3 mais 2/3. E aí nós podemos utilizar uma calculadora para determinar essa pressão. Nesse caso, a pressão do sistema equivale a 0,32 bar. Perceba que este valor da pressão está entre os valores dos compostos puros, ou seja, 0,32 está entre 0,56 do composto A e 0,16 do composto B. Agora que nós já temos a pressão no sistema, nós podemos retornar para as equações e calcular com esta equação aqui qual é a composição de A na fase líquida. Então, nós temos aqui x de A vai ser 0,5 dividido por 0,56. Pressão que a gente acabou de descobrir, 0,32. 1/3 mais 2/3. O valor aqui, então, calculado é de 0,40. E para nós calcularmos a composição do vapor, basta nós retornarmos aqui para a primeira equação em que a gente viu a conexão entre x e y. Então, aqui a gente tem, nesta equação, o cálculo do y. Então, o cálculo do y de A vai ser x de A PaSat
sobre P. Isso aqui vai ser 0,40 vezes 0,56 dividido por 0,32. Isso equivale a 0,70. Perceba que o resultado ele é coerente, porque a composição de A na fase vapor é muito maior do que o valor dele na fase líquida. Isso tem coerência porque o N-pentano ele tem cadeia carbônica menor e por isso ele é mais volátil nessa condição. Então a gente esperaria observar muito mais do composto A na fase vapor para esse T e P. Por fim, a gente pode colocar aqui todas as informações do nosso problema. Então a gente descobriu que o vapor ele corresponde a 33,3% da alimentação. A composição do vapor é 0,70 para a espécie A e para a espécie B 0,30. A pressão do sistema, então, é 0,32 bar. A vazão da fase líquida é 66,7% da alimentação. Nós temos 0,40 do composto A e do composto B 0,60. Eu espero que você tenha gostado deste exercício analítico que reuniu duas grandes áreas da formação do engenheiro químico e do engenheiro de alimentos, que é os processos químicos, ou seja, balanços de massa, incluindo aí o equilíbrio líquido-vapor a esses balanços. Se você ficou com alguma dúvida na resolução deste exercício, deixe aqui nos comentários que a equipe do UTermo vai te ajudar. Muito obrigado pela sua audiência e até um próximo vídeo aqui no canal UTermo.